Olá, galera do Mengão, passando aqui, galera, para falar da notícia de hoje do Mengão. Chegou os reforços do Mengão que estavam previstos a chegar aí, galera. Chegou os três reforços dessa noite. Chegou ontem à noite o Carlos Alcaraz, chegou ontem à noite. O Alexandre chegou hoje de manhã. Também o Gonçalo Plata também chegou hoje de manhã, galera. Mas antes disso, quero te pedir que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, você não paga nada por isso. As informações que nós vamos trazer hoje aqui, mas é importante que você se inscreva em nosso canal. Compartilhe o vídeo, deixa aí seu like. Então, as informações sobre esses três reforços. Nessa janela chegaram 4 reforços, galera. Um foi o Michael, que já se machucou. O Michael já fez de tudo em uma partida. Marcou gol, jogou demais a primeira partida contra o Bragantino, mas na próxima partida que ele jogou contra o Bahia, ele entrou, ficou 15 minutos em campo e saiu machucado, lesionado. E segundo informações, Michael vai ficar aí talvez de 1 mês a 1 mês e meio fora do Mengão. Dela Cruz também, galera, um problema muscular. Isso que vem afetando o clube da Gávea, galera. O que está acontecendo para tanta lesão, as lesões que estão ocorrendo dentro do Mengão? E às vezes o jogador se machucando sozinho, galera. Dela Cruz, a gente pode colocar algumas coisas, falam que ele tem que passar por cirurgia, mas Dela Cruz apanha demais. Mas, segundo informações, a questão do Dela Cruz ele está mediando o peso, ele tem um problema que ele precisa passar por uma cirurgia. Então, Dela Cruz, como ele não passou por essa cirurgia ainda, ele acaba jogando o esforço em cima da questão muscular do jogador, e o jogador sofre com isso. Então, vamos entender o Dela Cruz. Segundo informação, vai ter que passar por uma pequena cirurgia a qualquer momento. Ele esperava a data FIFA para fazer isso. Talvez ele deve fazer essa pequena cirurgia, talvez agora, como já está lesionado o jogador. O Gonçalo Plata chegou hoje de manhã, mas ele não tem contrato ainda assinado pelo Mengão, então ele não falou com a imprensa. Ele saiu do aeroporto direto para o centro de treinamento do Mengão para não falar com a imprensa. Ele não tem contrato ainda com o Mengão, ele não assinou. Já pode ser que o jogador, ao chegar ao centro de treinamento, já assinou o contrato, mas até então ele não havia assinado ainda. Marco Braz não voltou com o Bruno da Europa, cara. O vice-presidente ainda está lá, e quem está saindo do Mengão, segundo informações, é o Igor Jesus. O Igor Jesus é um bom jogador de marcação, que não vem sendo aproveitado pelo treinador Tite. E segundo informações, o jogador está sendo vendido aí por 12 milhões, 50% do passe do jogador. A meu ver, barato, porque é um jogador que tem um futuro enorme. Ele vai para o futebol português num valor muito barato, que esse jogador está sendo vendido praticamente de graça, como também o goleiro Hugo Souza. O Corinthians vai pagar aí para ficar com o Hugo Souza mixaria. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas os clubes portugueses viram a fonte de tirar jogador de graça do Mengão e levar para o futebol português. Então, Igor Jesus é mais um que está se encaminhando. Fala também em Matheus Gonçalves. Fizeram uma proposta com o Matheus Gonçalves, mas o jogador tem uma proposta do Bragantino mais vantajosa para o Mengão. Então, possivelmente, o Matheus Gonçalves não vai fechar com o futebol português por motivo de ele ter já uma proposta do Bragantino. Massa Bruta quer levar o jogador, então o jogador deve ir sim para o Red Bull Bragantino, galera, ou continuar na Gávea. A informação do jogador que ele pretendia ficar no clube da Gávea, galera. Domingo o Mengão enfrenta o Corinthians na casa do Corinthians. Pela primeira vez, eu acho que o Tite enfrenta o Corinthians lá, que eu acho que no ano passado ele só assumiu
a responsabilidade de trabalhar no Mengão após jogo contra o Corinthians. Ele não assumiu antes, assumiu após o jogo do Corinthians, ele assumiu o Mengão aí. Vai ter que enfrentar o Corinthians, onde ele fez um sucesso enorme, o melhor trabalho, campeão mundial com o Corinthians, o treinador Tite, no período que passou por lá. Ganhou praticamente tudo com o treinador do Corinthians. Agora ele é treinador do Mengão e vai enfrentar o Corinthians. Não adiantou fugir tanto de enfrentar o Corinthians, vai enfrentar o Corinthians dessa vez. Tem a volta do Pedro. O Pedro volta a ser relacionado, galera, para essa partida. A gente não sabe se o Tite, pode ser que, como o Pedro está parado, voltando de lesões, se o Pedro fica no banco, Carlinho entra de titular e Pedro entra com o decorrer da partida. Mas a imprensa está cravando que Pedro vem de titular. O ataque seria formado por Bruno Henrique e Pedro e o Luiz Araújo. Bruno Henrique marcou gol durante a semana na vitória contra o Bahia. Jogou bem de centroavante. Então pode ser que o Bruno Henrique continue na equipe titular e não o Carlinho nessa partida. Os jogadores que chegaram, tanto o Carlos, como o jogador Alexandre, eles estão liberados para jogar. Os jogadores estão inscritos no Campeonato Brasileiro, já foram inscritos. Mas o jogador Alexandre está 6 meses sem jogar. Então pode ser que ele não vá para a partida. Está liberado a jogar, mas entrar em campo, talvez o Tite não deve colocar para evitar os problemas que estão ocorrendo aí. Que ocorreu com o Michael, que já chegou e já sofreu lesões aí, galera. Tá parado, vai ficar parado. Era um reforço importantíssimo o Michael pro Mengão, mas já chegou e passando por problema aí para a equipe médica do Mengão. Ter que resolver o problema aí do Michael, porque já chegou sozinho também, correndo na beirada do campo, sofreu aí um problema muscular, galera. Então não dá para entender tanto de problema muscular que vem ocorrendo com esse time. É algum erro da preparação física do Mengão? Isso tem que ser avaliado, que estão falando muito do calendário, mas eu não tenho visto as outras equipes reclamar de problema muscular. Esses problemas muscular têm ocorrido somente no Mengão. A maioria, pode ser que algum outro clube aí, ou que tenha um jogador passando por isso, mas o Flamengo tem uma enxurrada de jogador com problema muscular. Essa que é a questão. Excesso de jogo. Gabriel Barbosa não vinha jogando, então não dá para dizer que o problema do Gabriel é excesso de jogo. O Everton Cebolinha estava machucado, voltou a jogar, sofreu problema. Então não é excesso de jogo. Pedro dá para colocar como excesso de jogo. Ou senão o Gerson teria problema muscular, que o jogador que mais joga é o Gerson, e ele não tem nenhum problema muscular aparente até então. O jogador Gerson que saiu sem conseguir respirar, e o Tite perguntando se o jogador estava bem ainda. Dá para ver que o jogador não estava mais aguentando andar dentro do campo, como o De La Cruz também, o jogador capengando dentro do campo, e o Tite demorou a tirar o De La Cruz. Talvez agravou a lesão que o jogador sentiu, galera. O jogador caiu algumas 2 vezes, ficou correndo, tentando marcar, e o Tite demorou a tirar tanto o De La Cruz como o Gerson. Já saiu, não ficou nem no banco, foi direto pro vestiário com o pessoal da equipe médica, porque o jogador não estava suportando cansaço, galera. O jogador vem jogando muitas partidas aí direto, então o jogador não estava suportando ali o cansaço de
do jogo. O time do Bahia, um time que forçou muito a barra em cima do Mengão, mas deu ao Mengão, por mais que a equipe do Flamengo foi massacrada pelo Bahia, mas quem saiu com o resultado foi o Mengão, galera. Então, deu 1-0 o Mengão contra o Bahia. Joga no Maracanã para um empate na próxima quinta-feira. E domingo aí tem o Corinthians pela frente. O Corinthians que pagou aí uma multa para usar o goleiro titular, que foi goleiro do Mengão. E o goleiro Hugo Souza vai enfrentar aí o Mengão aí, galera. Então, vamos ver o que vai dar nessa partida aí do Corinthians. Precisamos ganhar por motivo de o Botafogo enfrenta o Fortaleza. O Fortaleza é o líder do campeonato e o Botafogo vai enfrentar eles. Um empate aí entre as duas equipes ali seria um resultado melhor para o Mengão, que precisa ganhar do Corinthians. O Corinthians que perdeu ontem para o Juventude. A Juventude, apesar das pessoas criticar, é a equipe que eliminou o Fluminense aí do Copa do Brasil. É uma equipe que ganhou do Flamengo lá e vem ganhando algumas partidas de equipe grande, galera. Então, não é mistério o que está ocorrendo com o Juventude aí na competição. Perder para o Juventude hoje não é assustador, não. Tanto o Juventude como o Bahia, como o Fortaleza, vem dando trabalho esse ano. Quem não está bem esse ano é o Bragantino e também o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que estava ganhando e perdeu de virada. Ontem, pela Copa do Brasil, perdeu de novo para o Vasco de virada, galera. Estava ganhando o jogo, no final do jogo o Vasco foi lá, empatou o jogo e conseguiu virar a partida em cima do Atlético Paranaense de novo. Então, o Atlético Paranaense passa por um momento muito difícil aí dentro da competição. Galera, de hoje foi isso. Apresentações dos jogadores, já chegaram os 4 reforços que o Mengão preparava. Pena que o Michael já passa por problema de saúde, precisa se tratar aí a lesão que ocorreu com o jogador. E os outros 3 reforços já estão no Rio para se preparar aí para ajudar o Mengão no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, galera. Nessa fase, eles não vão poder jogar. O Michael, que estava liberado a jogar a Copa do Brasil, teve problemas de lesões aí, vai ficar fora. Então, os reforços não vai poder ajudar o Mengão na Copa do Brasil. Então, se inscreva no canal, deixa aí seu like, galera. Tchau, galera.